galerinha, hoje vamos falar sobre a resistência elétrica. E o que é resistência elétrica? Definida como a capacidade de um corpo se opor à passagem de corrente elétrica. Sua medida no sistema internacional é o Ohm, representado pela letra grega ômega maiúscula. Um corpo com resistência possibilita a transformação de energia elétrica em energia térmica através do efeito Joule. Estudaremos os resistores ômicos, que obedecem às leis de Ohm. Então, essa imagem aqui, ela representa mais ou menos como funciona uma resistência, de modo geral. Por exemplo, um resistor. A tensão, né, que é medida em volts, ela empurra a corrente, que é medida em amperes. Enquanto isso, um corpo com resistência, que é medida em ohms, ela dificulta a passagem da corrente. E essa dificuldade que a resistência impõe para a corrente transforma a energia que está armazenada aqui em volts, que é energia elétrica, em energia térmica, porque ocorre o atrito, né, entre os portadores de carga que estão aqui na corrente e dissipa calor. Então, é mais ou menos isso que ocorre, se for para pensar. Aqui tem alguns exemplos de resistores que a gente vê durante o nosso dia a dia ou utiliza muito. Esse tipo de resistor normalmente é presente em componente eletrônico, celular. Esse aqui é uma resistência de um tipo de chuveiro. Esse aqui é um conjunto de resistores associados, em série e em paralelo, uma associação mista, que a gente vai ver posteriormente. E o nosso corpo, que também apresenta resistência. Por isso que quando a gente rela o dedo na tomada, a gente toma um choque. E é outro motivo pelo qual, quando o choque às vezes tem uma corrente forte, a gente acaba tendo queimaduras, né? Aqui é a primeira lei de Ohm, e ela é bem simples. Ela diz assim, a primeira lei de Ohm diz que a corrente é diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada, ou seja, a corrente é diretamente proporcional à diferença de potencial, ou seja, se a diferença de potencial, que é medida em volts, que a letrinha V aqui, aumenta, a corrente também vai aumentar. Aí, se a gente manipular essa equação, a gente pode reescrever que a resistência é igual à diferença de potencial aplicada, né, nesse corpo que representa a resistência sobre uma corrente I. Ou a diferença de potencial é igual a resistência vezes I. Quando a gente vai analisar um resistor ômico, a gente pode pôr ele num gráfico e ele vai apresentar uma reta. Por quê? É como se o nosso V fosse o Y do nosso plano cartesiano, ou aqui o U que eles estão usando, que é a diferença de potencial. Só muda a letrinha, a denotação, mas a ideia é a mesma, né? A grandeza. E no eixo X a gente tem a corrente. E quem vai olhar esse coeficiente angular aqui da nossa reta vai ser o R. Que o que acontece? Quanto maior a resistência, maior o coeficiente angular. Nesse caso aqui, a gente tem um resistor não ômico, ou seja, se a gente pegar diferentes pontos de corrente e a gente tem diferentes valores de tensão. E nesse caso aqui, ó, é um caso que normalmente ocorre muito no nosso cotidiano, que são resistores que eles apresentam uma resistência que obedece à lei de Ohm dentro de uma determinada faixa de corrente. Ou seja, dentro dessa faixa de corrente ele apresenta-se como uma reta. Fora dessa faixa ele começa a ser uma curva, né? E o que não obedece à nossa equaçãozinha aqui, que V é igual a R vezes I. Aqui a gente tem um exemplo que é, vamos supor que uma lâmpada utiliza uma alimentação de 6 volts e tem 120 amperes 120 ohms de resistência. Qual o valor da corrente que circula pela lâmpada quando ligada? Formulando a questão, a gente tem os dados, né? A tensão é 6 volts, a resistência é 120 ohms e a gente quer descobrir quem? A nossa corrente.
Então a gente só vai substituir na fórmula nesse caso e vai chegar que o valor é de meio de 0,5 amperes ou 5 centiamperes ou 5 miliamperes, 50 miliamperes, né? Que a gente usa o prefixo, manda 3 casinhas e chega nesse resultado. Aqui é um outro exemplo que segue a mesma ideia do anterior, só que nesse a gente quer descobrir a resistência. Vamos supor também que o motor de um carrinho de autorama atinge sua rotação máxima ao receber 9 volts da fonte de alimentação. Nessa situação, a corrente do motor é de 230 miliamperes. Qual a resistência do motor? Formulando a questão, temos o que acontece aqui, que pode ser um erro muito comum. A gente tem a tensão, que é medida em volts, 9 volts, e a gente tem uma corrente. Só que essa corrente é bem baixa, ó, ela é 230 miliamperes. Aí a gente tem um prefixo milha aqui. Ou dependendo do caso, pode ter o prefixo de micra, que é 10 a menos 6. No caso, milha é 10 a menos 3. Na hora que a gente vai descobrir a resistência, a gente substitui na fórmula, só que a gente esquece que a resistência é dada por volts e por ampere, não por miliampere. Então a gente às vezes pode acabar errando. Então, tomar cuidado na unidade de medida aqui, porque aqui está em miliampere e o certo é, para realizar a conta, você pode deixar ele em ampere. Ou deixar dessa mesma fórmula, né? Colocar aqui 230 vezes 10 a menos 3, e na hora que você realizar o cálculo, você realizar com a notação científica. A segunda lei. A segunda lei, ela diz, em questão aos materiais. Ela diz assim, ó, a segunda lei de Ohm diz que a resistência elétrica do condutor tem relação direta com o material, que é dada por ρ, que é a constante de resistividade, com seu comprimento, por exemplo, um fio. Ele tem um comprimento que é dado por L, na nossa equação. Quanto maior o comprimento do fio, mais resistência, porque se a gente for voltar lá naquela primeira imagem, que é daquele desenho, é como se cada parte do fio tivesse alguém impondo resistência. Quanto maior o fio, mais resistência vai ter. Quanto maior a resistência, mais na hora no resultado final, mais ele vai perder energia, que está em volts, e transformar em calor. Por isso que um fio muito comprido, por exemplo, numa instalação elétrica, ele pode perder tensão até chegar na tomada final, se ele for muito longe. E por isso que nas ruas, tipo, de tantas em tantas ruas você vê um transformador para manter essa resistência, essa tensão adequada ao que é utilizado nas residências. Tudo bem, beleza. E a gente tem o que? A área de secção. Quanto mais grosso for o fio, que é essa área aqui, ó, por exemplo, o fio aqui é cilíndrico. Quanto maior for a grossura desse fio, menor dificuldade a gente impõe para a corrente passar. Por quê? Ela consegue se distribuir melhor e trombar menos nos prótons que estão fixos aqui nesse fio de, por exemplo, de cobre, se for um fio de cobre. E a gente tem a resistividade. Aí essa resistividade, normalmente, quando a gente vai resolver os exercícios, ela vai ser dada em tabela. Normalmente não, sempre ela vai ser dada em tabela. E ela pode variar com a temperatura também. E aqui a gente tem, por exemplo, a resistividade em ohms, milímetro quadrado por metro, a 20 graus Celsius. É só por questão de curiosidade. O exercício sempre vai dar esses valores. Por exemplo, do chumbo é um valor, do carbono é outro. E quanto maior essa resistividade, mais dificuldade o material impõe para a passagem da corrente. Exemplo. Você consegue três resistências elétricas, RA, RB e RC, com fios de mesmo comprimento, ou seja, o L dele é igual ao comprimento dele, e com as seguintes características. O fio RA tem resistividade de 1,0 vezes 10 a menos 6 ohm metro e diâmetro de 0,50 milímetro. O fio RB, 1,2 vezes 10 a menos 6 de resistividade, ohm metro, e o diâmetro dele é de 0,50 milímetro também. Só que a resistência C
tem resistividade de 1,5 vezes 10 a menos 6, ou 1 metro, e um diâmetro de 0,44 milímetros. E ele pergunta o quê? Pode-se afirmar que ele quer descobrir qual é a maior resistência. Como a gente vai resolver isso? Usando a segunda lei de Ohm. A gente vai calcular ela para resistência A, resistência B e resistência C. No caso, ele diz que são o mesmo comprimento, ou seja, o L é igual. Então, se a gente for substituir na equação, para calcular os três, a gente vai chegar mais ou menos aqui. E aqui que tem que tomar alguns cuidados, né? RA, a gente tem a resistividade, que está aqui nos três casos, cada um com a sua. E a gente tem um comprimento L para o fio. No resultado final, a gente pode omitir ou deixar de lá também, dependendo da situação. E a gente tem que calcular a área de secção do fio. Só que como é um fio, ele é circular. E como calcular a área circular de um fio? Πr ao quadrado, né? E aí que a gente tem que tomar alguns cuidados, que podem ser mais com a matemática, com a geometria, do que com a própria física, para esse caso. Que é o diâmetro é metade, o raio é metade do diâmetro, né? Então a gente tem que dividir pela metade. E outro cuidado que a gente tem que tomar é a unidade de medida, que está em milímetro. E aqui está em milímetro. E para fazer os cálculos você tem que deixar em metro, porque aqui está em ohm vezes metro. Então na hora que você multiplicar por esse outro metro, você tem que anular esse metro daqui, né? Então aí você chega no resultado final para cada um. Aí você só compara para ver qual que é maior que qual, e a maior resistência é a C, depois ela é maior que a B. Oh, a C é maior que a B, que é maior que a A. Então a correta não é a D, é a C no caso, né? RB maior que RC, que é maior que RA. Agora a gente vai falar sobre potência dissipada em um resistor. A potência dissipada em um resistor é descrita pela transformação de energia elétrica em energia térmica. Então, quem que a gente está descobrindo aqui? Aquela energia que o resistor, ou a resistência de modo geral, pega elétrica e transforma em calor. Então, por exemplo, o exercício fala sobre energia térmica e energia elétrica. Ele fala que você está transformando energia térmica energia elétrica com resistor para energia térmica e depois você está utilizando ela. Aí você tem que aplicar lá as equações para descobrir alguma coisa. Então, a energia que você está querendo descobrir, que é a térmica, no caso do resistor, vai ser essa energia que é dada pela potência dissipada. E o que é potência, de modo geral? Na mecânica, a gente sabe que potência é igual a um trabalho tal, a variação do trabalho em função do tempo, né? Em função da variação do tempo. E como que a gente vai reescrever isso para o nosso caso da elétrica? O trabalho realizado na elétrica é o quê? A gente pode reescrever como sendo a diferença de potencial é igual ao trabalho realizado por uma unidade de carga. Por quê? Então, se a gente reescrever esse trabalho é igual a diferença de potencial elétrico vezes a carga. E quem é o tempo? Um caso muito comum onde a gente usa o tempo na elétrica é o caso da corrente, que é dado pela quantidade de carga que passa em uma região em função do tempo, em função da variação do tempo. Se a gente isolar o T, né, a gente chega em Q sobre I. Então, substituindo lá na fórmula de potência, a gente chega que a potência, realizando todas as continhas, ó, a gente chega que a potência é diferença de potencial vezes I. Então, por exemplo, se eu tenho a potência, eu quero descobrir energia, eu vou multiplicar só pelo tempo depois, mas não é o caso no momento. Agora sabemos determinar a potência em um circuito elétrico e a potência dissipada em um resistor. Como que a gente faz? A gente sabe calcular uma potência de modo geral? Qual que é uma forma de calcular a diferença de potencial que esse resistor aplica? Ou em outras palavras, a diferença de potencial que ele pega esse potencial e tira do circuito de alguma forma. A gente pode pegar essa equação e falar que V é igual a R vezes I. E substituir na equação de cima. Na hora que a gente substitui, a gente chega que a potência é igual a resistência vezes I ao quadrado, ou a potência é igual a diferença de potencial ao quadrado sobre R. Ou seja, a gente grava como calcular a potência
para facilitar. O que é dado à primeira lei de Ohm, que é como calcular a resistência. E, de acordo com o que a gente precisa, a gente manipula as duas equações, faz um sisteminha e descobre o que a gente quer. Pode fazer separado, ou fazer sua parte algébrica e depois substituir os valores. Agora vamos para o exemplo. Um resistor submetido à diferença de potencial de 8 volts é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade I igual a 0,4 amperes. Determine. O que a gente vai determinar primeiro? A potência dissipada por esse resistor, que é dado simplesmente pelo potencial, diferença potencial, vezes a corrente, que dá 3,2 watts. Agora B. A potência dissipada por esse resistor quando ele é percorrido por uma corrente de intensidade I igual a 2 amperes, supondo que a resistência seja constante. Aqui que vem um pequeno cuidado para a gente tomar. Lembra do gráfico que ele tinha uma reta? Então, a gente sabe que essa resistência ela varia, ela é constante para qualquer valor de potência, de diferença de potencial e de corrente. No caso, a gente alterou a corrente e, e a gente sabe que essa resistência é constante. Então a gente tem que descobrir a resistência para esse primeiro caso aqui, ó. Então vamos lá. Primeiramente devemos encontrar o valor da resistência elétrica que é dado pela expressão. Então vamos substituir para esse primeiro caso, já que ela é uma resistência constante, né? E a gente chega que a resistência nela é de 20 ohms. Agora utilizamos a expressão que a gente demonstrou anteriormente, que fala que a potência é igual a R vezes E ao quadrado, como a gente tem a corrente, né? E a partir disso, a gente chega que a potência, nesse caso, dissipada, é de 80 watts. Obrigado pela atenção e até mais.